né, para estar ministrando essa palestra para a gente. E aí, eu só gostaria de pedir que o pessoal mantivesse, né, os microfones fechados, enquanto, no momento em que não estiverem, né, falando. E, Aline, você pode se apresentar também da sua maneira e também pode ver com a turma que está aqui hoje, né? Quero agradecer a todos também, né? Estou vendo que tem ainda gente entrando na sala, a gente já está com 37 pessoas. Agradecer a todo mundo também que veio compartilhar, né, com a gente esse momento. Então, você pode combinar se você quer que as pessoas façam perguntas, ou que durante, ou só no final também, talvez possa reservar, né, um espaço para perguntas, você fica à vontade, viu, Aline? Agora esse espaço é todo seu. Obrigada. Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite do Senapec, da professora Luciana Maramonte Fonseca, da professora Adriana Miasso. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Peço que vocês se sintam à vontade para fazer as perguntas ao longo, né, da apresentação, então se sintam à vontade. Quando eu estiver apresentando, eu não vou conseguir olhar o chat, né, então tem essas questões, mas a gente tenta estabelecer uma comunicação e acredito, espero conseguir compartilhar com vocês e contribuir um pouquinho o que a professora Luciana Maramonte tem feito, né, e o que eu tenho aprendido há esses anos, né, aí se dedicando à questão da construção de tecnologias. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Não sei se vocês estão vendo. Está aparecendo. Deixa eu só pedir a Lilian, que está na sala, colocaram aqui, Lilian, que não estão conseguindo, alguns não estão sendo aprovados. Não sei se você consegue liberar. Eu estou liberando. Já liberei, acho que mais ou menos uns 10, professora. Ah, tá. Não, é só para saber se você tinha visto. Obrigada, viu? Nada, imagina. Desculpa, viu, Aline? Imagina, professora. Bom, pessoal, então, hoje o desafio, assim como a professora Adriana apresentou, é a construção e a validação de tecnologias educacionais, perspectivas, as experiências e seus desafios. Então, eu sou enfermeira, sou aluna de doutorado aqui da escola, do programa de pós-graduação em enfermagem e saúde pública, e a minha orientadora é a professora Luciana Maramonte Fonseca. Então, o que eu pensei hoje, né, esse desafio de conversar com vocês até às 14 horas, é contar um pouquinho de como que é o contexto histórico das tecnologias educacionais, qual cenário educacional nós estamos, e aí, versus a tecnologia educacional, como que é feita a construção dessas tecnologias, a sua validação e avaliação, e a minha experiência no desenvolvimento dessas tecnologias, e quais são os desafios e perspectivas futuras que nós temos discutido muito no nosso grupo de pesquisa e nos espaços que trabalham com tecnologia educacional. Então, dentro do contexto histórico, quando nós pensamos quais tecnologias educacionais foram criadas, acredito que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o computador, né? E, ao contrário do que se pensa, né, a humanidade, desde os primórdios da civilização, tem buscado maneiras de se comunicar e maneiras de ensinar. Então, nós temos lá, 4.000 anos antes de Cristo, nós temos a criação da escrita na Mesopotâmia, né? E isso permitiu, né, várias aí informações, várias mudanças, né, na história da humanidade, possibilidades. Criação da imprensa, né, em 1440, eu não vou ler todas as criações, mas só para a título de curiosidade de vocês. A régua de cálculo, em 1700, ela nos traz importantes questões relacionadas aos algoritmos que permite que os programadores, cientistas da computação, façam, né, a linguagem computacional dessa tela gráfica que a gente tem hoje. A lousa também é uma invenção muito, assim, utilizada lá em 1800, e até hoje nós utilizamos dela. Televisão, fonógrafo, várias dessas tecnologias aí repercutiram e trouxeram mudanças também na área da tecnologia educacional. Em 1920, nós começamos a pensar, né, com o Skinner, ele criou a máquina que fazia perguntas, né, que os estudantes tiravam ali algumas questões e ele observava se esses estudantes sabiam ou não
quais que eram as dúvidas. Então, a gente tem um início aí forte no campo educacional, também com a área da psicologia, né? Em 1946, nós temos o primeiro computador, o ENIAC, né? Então, ele foi um computador desenvolvido para a Guerra Mundial, então era um computador que ocupava uma sala inteira, que exigia várias pessoas programando essa máquina ao mesmo tempo. Em 1958, nós temos o microchip, né? Então, isso é uma questão importante no desenvolvimento, quando nós pensamos ao longo das tecnologias educacionais. E nós tivemos também a Unesco no Brasil, né? E em 1964, que trouxe também uma revolução em se pensar em como ensinar, em como introduzir novas tecnologias, e até hoje também tem dado muitas diretrizes em relação a essas questões. Em 1969, é criada uma linguagem de programação computacional, o Logo, né, que é utilizado para ensinar a característica principal do raciocínio clínico em fazer a programação computacional, né? Em 69 também foi criada a nossa famosa internet, que nós utilizamos. Eu sou da época também do disquete, né? Então, ele foi criado aí em 1971, e utilizamos eles várias vezes, né? O CD-ROM em 1985. Em 98, nós temos a criação do pendrive, né? Que são os dispositivos que a gente começa a pensar, a desenvolver tecnologias educacionais para colocar no computador, né? Nós temos um marco também importante de educação, de tecnologia educacional, com a televisão no Brasil, que foi o telecurso. Isso é uma questão também importante para a gente lembrar e trazer. E os anos 2000, nós temos aí um boom de tecnologia. Em 2001, com a Wikipédia, que foi a primeira enciclopédia aberta e colaborativa no mundo, né? O YouTube em 2005, com aí a possibilidade de vídeos educacionais, de trabalhos, de recursos. Então, a gente conseguiu também ter uma alavanca. Em 2007, no mundo, né, e talvez no Brasil um pouco mais tarde, a questão do smartphone e tablet em serem utilizados em sala de aula. Então, nós começamos já a vislumbrar a tecnologia, né, física e o hardware, o software, tão próximo desses alunos, né. Em 2014, nós temos as diretrizes de políticas da Unesco para a aprendizagem móvel, né, e da tecnologia ser aberta. Então, vem com essa política, e várias instituições têm trabalhado isso, com o acesso livre das tecnologias educacionais que são produzidas para que todos os estudantes, nível aí educação básica, fundamental, médio e superior, que consigam ter acesso. Em 2017, nós temos impressoras 3D em sala de aula, isso tem revolucionado várias formas de ensinar. E em 2020, este ano, né, não é apenas o ano da pandemia, mas nós temos a tecnologia 5G, né, que ela vai nos proporcionar, e está nos proporcionando, uma maior mobilidade de conexão, uma maior velocidade, e isso nos deslumbra aí futuras aplicações. Então, vocês devem estar se perguntando, né, Aline, o que nós temos que esperar no futuro com tantas inovações tecnológicas? Não tenho todas as respostas, né, mas o que a gente pensa que o mundo vai estar revolucionando com a questão da internet das coisas, né? Então, Aline, o que é a internet das coisas? Nós temos casas, né, aí no Vale do Silício, na Índia, que são casas conectadas, cidades, na verdade, conectadas, lixeira, né, a questão dos parques. Então, hoje em dia, nós já temos algumas dessas coisas em nossas casas. Ar-condicionado com Wi-Fi, né, a televisão, janelas e portas que vão se abrir por comando de voz. Então, a gente já tem algumas tecnologias que antes a gente não acreditava que iria ter, né? O ano passado, a Uber lançou nos Estados Unidos, né, a questão do carro sem motorista. Então, nós já temos. No Vaticano, nós temos a questão de um aplicativo que nos destina a quais locais, né, que é melhor para fazer a confissão em relação à fila de espera ou não. Na pandemia, nós temos avançado também com aplicativos, né, relacionados à questão de espera, de teleenfermagem, de telemedicina, e alguns avanços que nós temos tido na inteligência artificial também nos chama atenção. Então, a internet 5G, ela vai nos possibilitar um avanço de comunicação, de troca, de compartilhamento de informações,
que antes tinha uma capacidade reduzida, e também nós temos que pensar na inteligência artificial. Estima-se que até 2040 nós teremos aí mais de 10 mil profissões novas no mercado de trabalho. O que isso significa? Isso significa que muitos de nós, né, estou vendo que tem estudantes aqui hoje conosco, professores, né, e pós-graduando, com certeza nós vamos ter que lidar com esse boom de informações, com essas tecnologias. E o que eu sempre gosto de trazer, e ficar bem claro, nós somos da área da saúde, e que a tecnologia não substitui, né, o contato humano, e ela é uma ferramenta, né, na pandemia isso fica muito claro para nós, que nós somos seres, né, que necessitam viver em sociedade, e a inteligência artificial e essas ferramentas, se nós não tivermos um trabalho colaborativo, nós não vamos conseguir superar os problemas, né, sociais que a nossa sociedade atual enfrenta, né, os desafios. E com isso, né, com essa questão desse contexto histórico, então, qual que é o cenário educacional que nós temos, né? Acho que os professores estão acostumados com essa questão. Antigamente, os professores escreviam no quadro, eu também sou dessa geração que copiava o que o professor escrevia, mas hoje em dia os nossos estudantes, eles estão aí com os smartphones nas mãos e eles acabam tirando foto, né? Então, nós temos aí modificações da forma de como nós damos aulas e de como esses estudantes estão em contato constante com tecnologias. Então, aqui só para dizer para vocês, não sei se vocês conhecem essa página do Google Trends, ele tem uma capacidade, né, de você verificar o que o mundo está pesquisando em determinada área, com uma palavra-chave, né? E ele nos permite criar aí estratégias mesmo e verificar, olha, em determinada época do ano, que mais as pessoas pesquisaram, né? Ou dentro mesmo da nossa área de pesquisa. Então, eu fiz uma pesquisa relacionada à tecnologia educacional no Brasil no último ano e também nos últimos 5 anos, e aqui eu compartilho com vocês que a palavra tecnologia educacional, né, em 2020, com certeza, ela tem um boom. Por quê? Por conta da pandemia, as atividades de acesso remoto. E qual o período, né, que foi mais marcante aí? Foi o 31 de maio, né, de 2020, que começou o país em todo, né, a se mobilizar em relação a essas tecnologias, a aprender colaborativamente, como continuar as atividades em acesso remoto, que é um grande desafio, ainda mais nós da enfermagem, que temos atividades práticas, laboratoriais e estágios clínicos. Então, só para trazer para vocês o quanto, né, que vai ser investido nessas questões, o quanto nós precisamos olhar para a parte de tecnologia educacional. Então, provavelmente aí, esse 31 de maio é a questão que nós, desde março, venhamos trabalhando, né, ao longo aí, para trabalhar com essas novas ferramentas e busca de interação com os estudantes da melhor forma, pensando na aprendizagem. E aí eu queria trazer para vocês um filósofo, o Pierre Levy, ele traz um pouco do conceito de inteligência coletiva, das questões da internet, que a internet ela possibilita uma democracia, certo? Então, antigamente, se nós pararmos para pensar sem a internet, como as pessoas tinham informação? Antes da televisão, eram pelos jornais, se demorava para chegar as informações nos locais. Hoje em dia, o compartilhamento de ideias, esse momento que nós estamos tendo aqui, graças à questão de acesso remoto, de utilizar ferramentas de transmissão síncrona, né, ao vivo, isso tem nos tornado muito conectados ao mesmo tempo. E aí ele pergunta, né, esse ano perguntaram para ele, o que ele deslumbra desse cenário atual da pandemia. E a questão que ele traz é como nós vamos usar essas novas tecnologias de forma significativa para aumentar a inteligência humana coletiva, ou seja, o quanto que nós conseguimos aplicar esses recursos de uma forma igualitária na sociedade. Então, para quem nunca estudou ou que tem curiosidade, está iniciando estudo nessa área, eu indicaria, né, o Pierre Levy, que é um filósofo francês, ele está no Departamento de Design e Informação da Universidade de Paris, e ele traz muitas questões para nós refletirmos, e sobre a questão da mobilização efetiva das competências, né,
sociais aí dentro desse campo da informação. Com isso, o cenário educacional que nós temos gerações diferentes de professores e estudantes, e isso nos traz aí gerações que aprendem de formas diferentes. Se nós pensarmos hoje, um bebê que nasce daqui um mês ou até menos, ele começa a reconhecer todos os ícones dos celulares, dos tablets, ele começa a ser alfabetizado digitalmente. Nos Estados Unidos isso também é muito forte, essas questões. Então, a criança não foi alfabetizada ainda, não sabe ler e escrever, mas ela consegue fazer essa identificação e utilizar muito bem a tecnologia, melhor do que nós. Então, tem a classificação das gerações, então a geração aí, millennial, que nós falamos, né, que é a geração aí desde 1990, 95, nós temos pessoas que nasceram na época de se conectar, na época dos recursos computacionais. Isso tem mudado a forma também de nós pensarmos em soluções educacionais devido a essas características diferentes. Nós temos outro autor que ele é importantíssimo no conceito de tecnologias educacionais. Ele trabalha muito com games, mas ele traz questões importantes, né, que é o conceito de imigrantes e nativos digitais. Então, o que ele traz, pessoal? Ele traz que as pessoas que não nasceram, né, nessas gerações atuais, nós podemos classificar que nós somos imigrantes. Quem que são imigrantes? Pessoas que estavam mais acostumadas com os livros, com os textos. A professora Luciana traz muito isso nas apresentações dela, a questão do sotaque digital, ou seja, eu não nasci na geração que foi, desde pequeno, que está acostumado a mexer nessas tecnologias, mas eu preciso aprender, devido à minha profissão, a lecionar, né? Então, tá a tecnologia a todo momento, a todos os lugares que nós vamos. O raciocínio é um pouco lento. O que é o raciocínio lento? Diferente desses estudantes que nós temos agora, dessas gerações, eles fazem as coisas tudo ao mesmo tempo, né? Então, eles estão escutando música, eles estão mexendo no computador, eles estão ouvindo o que vocês estão falando. Então, é diferente, né? Tem aí um processo de aprendizagem mais metódico, uma ordem linear de pensamento, então, a concentração e o foco cada vez em um tema. Gostam muito das teorias e o aprendizado era individual. Então, nós temos essas características dos imigrantes digitais. Os nativos digitais, as gerações de 89 para cá, e até agora, cada vez mais, as crianças que vão nascer, nós temos o quê? Eles são conectados à TV, à internet, a videogames, eles aprendem muito visualmente, e isso é uma questão que é muito bacana quando a gente pensa em trabalhar com a tecnologia educacional. Tem um raciocínio rápido e fazem multitarefas, né? Eles aprendem pela tentativa e erro, então, olha, eu não sei como que eu mexo nesse tablet, mas eu vou aprender. Se eu errar, não tem problema, eu vou fazendo até dar certo, né? O acesso randômico, eles gostam das atividades práticas e a aprendizagem é colaborativa. Então, eles compartilham informações, se vocês perceberem as crianças, elas e adolescentes também, então eles aprendem junto, colaboram junto, dentro desse ambiente virtual que nós temos hoje. Então, o Prensky, ele é um dos autores fundamentais também, que fundamenta a questão de imigrantes e nativos digitais. Desde 2001, ele é um grande estudioso que traz vários pensamentos em relação a essas questões. E aí eu trago para vocês o que nós temos desse cenário educacional. Então, a nossa sociedade, ela tem utilizado novas tecnologias em larga escala, ao longo aí, desde o início da humanidade, desde o início da escrita que eu apresentei para vocês. E traz grandes mudanças também na comunidade, né, na sociedade de uma forma geral. E nós temos vários desafios. A pandemia traz um desafio muito grande para nós, que é a inclusão digital. A Unicef trouxe um relatório esse ano que aborda, né, da pandemia, essas questões, né, como que a inclusão digital, as pessoas que têm acesso à internet apenas pelo 3G no celular, quanto que isso dificulta as questões da educação, as questões também de quanto as mulheres, elas estão sofrendo mais, as meninas, em relação ao ficar em casa, porque tem atividades domésticas, às vezes precisa cuidar do irmão,
os trabalhos mesmo, quanto que isso tem afetado até mesmo a produção científica das pesquisadoras que são mulheres, né, por conta dessa questão. Então, a gente tem visto vários desafios, e a Unicef tem nos alertado essas questões. Nós temos também um ritmo acelerado de inovações tecnológicas que vai exigir uma educação que seja capaz de estimular os alunos o interesse pela aprendizagem, porque como eles são da geração que recebem vários estímulos, estão conectados a tudo, o foco também no processo de ensino-aprendizagem, nós também temos que buscar aí um meio termo, quais ferramentas que nós vamos utilizar para manter esse aluno aí engajado no processo dele de aprendizado. E essas gerações diferentes, pela primeira vez, né, nós falamos que nós estamos com gerações totalmente diferentes em salas de aula, e nos traz um desafio maior, que é trabalhar com os nativos digitais e ensinar para esses estudantes que pensam diferente, né, dos imigrantes digitais. Isso, com certeza, nós temos que refletir sobre essa questão do uso de tecnologias educacionais, não como um modismo de desenvolver tecnologias por desenvolver, mas com toda uma fundamentação pedagógica, com todo um referencial teórico de ensino-aprendizagem, para a gente conseguir atingir esse objetivo de ensinar esses nativos. Nós temos também avanço da neurociência e da neuropedagogia no processo de aprendizagem. Então, o que tem nos trazido, né, a neurociência, a psicologia e a pedagogia? Nós temos visto vários estudos relacionados à cognição, com a neurociência, os nativos digitais já têm um formato de crânio diferente, é mais achatado por conta, né, que nós fletimos muito o pescoço para utilizar as tecnologias, aumento do número de conexões e sinapses, então isso mostra, né, o quanto que é diferente realmente aí a conexão e a questão de aprendizagem, a questão também do uso de tecnologias, então como isso tem impactado, e não apenas para criar habilidades técnicas, mas tem desenvolvido vários estudos para criar habilidades emocionais também para esses estudantes. Então, a definição de tecnologia educacional tem vários autores, e eu gosto muito dessa definição, que ela pode ser descrita como a aplicação de recursos tecnológicos em prol do desenvolvimento educacional e da facilidade de acesso à informação. Então, a tecnologia educacional, sem um professor que oriente, que facilite, ela não é um recurso educacional quando nós temos que pensar aí no nosso papel enquanto educadores. Então, ela é apenas uma ferramenta que vai me permitir projetar, desenvolver e avaliar recursos humanos e mecânicos de forma eficiente e que facilite também e alavanque todos os aspectos de aprendizagem e que com certeza vai me trazer transformações dos sistemas e práticas dentro de um contexto de uma sociedade. Então, isso, as questões de todas as tecnologias educacionais que nós desenvolvemos, nós temos que pensar qual que é o impacto dessa tecnologia para esse estudante, para uma geração de estudantes, qual que é a nossa intencionalidade por trás disso. Então, são desafios que nós viemos pensando ao longo do desenvolvimento das tecnologias e os grandes teóricos também trazem. E vocês devem estar perguntando, Aline, quais tipos de tecnologias educacionais existem? Existem várias, e eu trago aqui algumas para vocês, que são mais conhecidas, mas existem outras, e se sintam à vontade depois para compartilhar. Eu tenho trabalhado muito com Serious Game, né, e a questão dos infográficos, podcast, webquest, né, então o que são isso? Então, nós temos ambientes virtuais de aprendizagem, o AVA, é o famoso conhecido Moodle, ou e-disciplina que vocês estudantes e pós-graduando também têm acesso. Nós temos questões de gamificação, que é ter um ambiente de aprendizagem com elementos de game. Nós também podemos ter jogos de carta, de tabuleiro, né, então a gente também tem essas questões. A webquest, né, que é um estudo, a professora Marta trabalha aí na escola, então é um estudo direcionado, um caso clínico ou um problema que tem uma solução, então ele é desenvolvido, tem as etapas e a questão metodológica dele. Desenvolvimento de aplicativos, os podcasts estão sendo muito utilizados nesse momento da pandemia e também demonstrando a sua efetividade em uso, softwares educacionais diversos. O Serious Games, para quem não conhece, ele é um jogo educacional,
que ele tem um objetivo de aprendizagem específico, mas ao mesmo tempo une aspectos lúdicos, educacionais. Ele também nos permite fazer e realizar simulações virtuais. Nós temos a realidade virtual aumentada, entre vários projetos a serem desenvolvidos, a serem trabalhados, os infográficos animados ou estáticos. Os infográficos estáticos nessa pandemia, as questões das informações, apareceram muita criação de infográfico, então a OPAS, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde também lançaram, né, mão desse recurso por chamar a atenção de ter informação, mas de ter um conteúdo ali que tenha a maior parte imagem, isso é importante. E os animados é que envolve, né, aí vídeos, né, que tem animação, então nós também temos essas questões. E vídeos educacionais, que também acredito que tem sido um desafio para a enfermagem no seu desenvolvimento, na sua criação. É muito difícil encontrar vídeos de procedimentos na enfermagem. A professora Cristina Zamarioli está aqui conosco e também nós podemos compartilhar, trabalhamos já juntas, e nós sentimos essa dificuldade também de produção de vídeos relacionados à enfermagem na nossa área para estar reproduzindo para os estudantes. Então, tem várias tecnologias e acredito que surgirão mais, só para trazer exemplos práticos para vocês. Então, dentro da construção de tecnologias, Aline, o que nós temos que pensar? A primeira coisa é o referencial teórico que nós vamos utilizar. Então, talvez tenha pós-graduando que está iniciando a questão de escrever o projeto. Então, nós temos que sempre pensar qual que é o referencial teórico dentro dessa área que nós vamos fazer, o referencial metodológico, quais teorias da educação que me dão base para mim construir essa tecnologia educacional e quais teorias de enfermagem, caso seja necessário, que eu estou utilizando para fazer esse desenvolvimento. E quando nós pensamos em modelo teórico de ensino-aprendizagem, Aline, qual que escolher? Nós estamos trabalhando com o público adulto, né? Então, é a andragogia. Então, o que nós temos que levar em consideração? Considerar sempre o repertório de vida prévio, o conhecimento que esse estudante já tem. Então, nós temos que pensar nessas teorias, que seja aprendizagem a partir da motivação. Então, esses estudantes, eles aprendem mais se eles estiverem motivados em estar fazendo parte do seu processo de aprendizagem, que seja contextualizado. Então, quando nós somos adultos, tudo tem que ter um exemplo conectado ao nosso cenário atual de prática, contextualizar para fazer sentido essa aprendizagem. Aplicar esse novo aprendizado é de extrema importância. Então, aquele aprendizado que nós não conseguimos colocar ele em prática, muitas vezes nós esquecemos. É que nem um outro idioma. Se eu deixo de praticá-lo, eu tenho dificuldades, às vezes, de voltar a compreender aquele idioma. Oferecer sempre uma devolutiva constante. Então, esses nativos digitais, eles têm a necessidade de ter um feedback instantâneo de todas as ações, de todas as tarefas que eles executam. Respeitar sempre a autonomia desse estudante, pensar que esse estudante aí, ele é o processo central de aprendizado dele, e que nós somos facilitadores. Um aprendizado também colaborativo, né? Então, esses estudantes, essas tecnologias, quanto mais ferramentas colaborativas de trabalhar em grupos, isso melhor é olhado do ponto de vista educacional. E compartilhamento de experiências. Então, compartilhar experiências também se torna um processo rico aí de aprendizagem. Nós temos também a pirâmide do Glasser, assim como a taxonomia de Bloom, que vai nos trazer questões, né, de como que você aprende, o que você retém. Então, que essa pirâmide traz aí na base, que 95% nós retemos do conhecimento se nós ensinamos o outro. Então, cada vez mais, se nós criarmos tecnologias educacionais, e Bloom também vai seguir nessa mesma linha da taxonomia, é que nós aprendemos muito mais quando nós estamos fazendo, discutindo com as pessoas, vendo e ouvindo. Daqui um mês, essa palestra que eu estou hoje com vocês vão esquecer do que eu estou falando, se vocês não colocarem em prática. Então, nós temos esses desafios também em pensar na tecnologia educacional no seu processo de construção. Os desafios que nós temos também está relacionado
a definição dos objetivos educacionais. Isso é muito claro e muito forte. Quanto mais eu tenho meu objetivo educacional definido, minha tecnologia educacional, eu vou ter menos problemas com ela, né? Então, tá sempre voltando para esse objetivo educacional. A linha internet permite várias coisas, a programação, a computação, mas qual que é o seu objetivo educacional? Isso a gente não pode perder o foco. E para fazer esse objetivo educacional, nós temos que sempre pensar nas diretrizes curriculares nacionais, no projeto pedagógico do curso, da instituição que você está, olhar para as políticas públicas, tanto de educação quanto de saúde, e quais competências, habilidades, atitudes nós vamos trabalhar com essa tecnologia. E a nossa intencionalidade. Então, para além dos objetivos educacionais, a intencionalidade é algo que nós vemos muito trabalhando esses últimos tempos, que é a intenção de nós aplicarmos essa tecnologia educacional, além dos objetivos estabelecidos, com metodologia ativa, reconhecer as necessidades individuais desses estudantes e sempre dar uma devolutiva para eles. E aí nós temos vários tipos de design para fazer a construção dessa tecnologia educacional. E vocês devem estar se perguntando, Aline, o que é um design? Então, um design é um processo de concepção e desenvolvimento de uma solução tecnológica que seja visível quanto ao produto resultante desse processo. Então, nós temos aí vários tipos de design. Qual que é o melhor? Os designs participativos, que desde o início da construção da minha tecnologia educacional, o público-alvo ou as pessoas que vão aplicar essa tecnologia estejam comigo no início do projeto, para verificar se essa ideia é viável ou não, o que precisa ser melhorado, será que faz sentido isso que eu quero propor para os estudantes ou não? Então, eu tenho aí alguns exemplos. O design instrucional da Filatro, ela é uma pesquisadora aqui brasileira, ela trabalha muito com as questões de ensino à distância, os recursos que podem ser utilizados, atividades síncronas e assíncronas. Então, ela tem uma característica na produção desses materiais, como vídeos educativos, ela traz passo a passo, isso é muito importante, nós termos esses referenciais com a gente. O design centrado no usuário, então, lá desde o início, eu trabalho já com grupos focais, para que esse grupo, a quem se destina essa tecnologia educacional, eu possa me aprofundar, tanto na expectativa dela desse desenvolvimento, quanto quais são as reais necessidades desse meu usuário. O design educacional também, ele me permite a produção de materiais educativos, de cursos online, o ambiente virtual de aprendizagem. O design emocional, a professora Luciana, ela trabalha muito com ele, então, avaliar as questões emocionais desse estudante, desse usuário que eu estou pensando, então, tem toda uma parte de uma metodologia. E o game design, que eu tenho mais aproximação, que é o Shell Inovar, que vai me trazer aí, dentro do design participativo, quais são as etapas para mim fazer a construção dessa tecnologia educativa. Então, aqui eu trago um exemplo para vocês, né, do design instrucional da Filatro. Então, é dividido em duas etapas, de concepção e execução. Na concepção, eu tenho análise, que vai me permitir identificar a proposta, o objetivo que eu quero com aquela minha tecnologia. O design vai me trazer especificação, então, qual plataforma que eu vou utilizar, qual é meu objetivo educacional, como que vai ser as minhas telas, as minhas interfaces gráficas. O desenvolvimento, eu vou produzir, e aí nós entramos na fase de prototipação. Eu posso ter protótipo, o que é o protótipo, Aline, para quem nunca conheceu esse termo? É o produto, mas não na sua versão final. Eu posso ter o protótipo em papel, né, fazer primeiramente vários esboços, imprimir, testar com esses meus usuários, e posso também ter o protótipo mecânico, que é a primeira interface gráfica da tela do computador, que a outra pessoa consegue ter acesso e fazer um teste para vocês estarem avaliando se o recurso é ideal ou não. A fase de protótipo, ela é muito importante porque ela permite que a gente já reconheça logo no início as falhas que tem aquela tecnologia educacional, e nos permite logo no início já mudar o caminho do desenvolvimento dessa tecnologia, não precisando gastar mais ou aumentar mais o trabalho ainda dessa equipe que está desenvolvendo essa tecnologia.
Na fase de execução, a implementação, então, é implementar com o público-alvo, e também a avaliação, né, a avaliação dessa tecnologia finalizada, com todos os objetivos educacionais, com todo um contexto de aplicação, é sempre importante. E dentro da computação, nós temos trabalhado muito a questão do design participativo no desenvolvimento de tecnologias educacionais e na área da saúde também, e eles trazem que a questão do design participativo é o usuário, desde o seu início até o final, participar de vários testes e avaliações, e nós temos os feedbacks. Então, desde a primeira versão, desde a primeira ideia do projeto, o primeiro protótipo em papel, é legal que nós tenhamos avaliação com esse público-alvo, tanto professores quanto estudantes. Eles vão dar um feedback para nós modificamos, né? E assim eles vão fazer outra avaliação. E isso nós vamos fazer as relações com o aprendizado. Isso ocorre a todo momento no processo de desenvolvimento dessa tecnologia educacional. São várias vezes conversando com o desenvolvedor que está ali fazendo a programação, com o ilustrador, com as outras pessoas que fazem parte dessa equipe. E é um processo natural de se ocorrer. E nós temos observações que eu gostaria de recomendar para vocês logo no início do projeto. Então, qual que é o perfil do público-alvo que vocês estão trabalhando? Então, fazer um levantamento de idade, de quais ferramentas que eles aprendem, de quais dispositivos que eles têm, se tem celular, se tem computador ou não, para vocês pensarem nisso e pensar nas plataformas. O que são as plataformas? Como a tecnologia vai ser disponibilizada? O estudante vai conseguir ter acesso apenas pelo computador ou não? Ele vai ter acesso ao celular, ao tablet, vai ser multiplataforma, que cada vez mais nós vemos trabalhando essas questões de acesso. E quando nós pensamos numa tecnologia que ela é multiplataforma, ela me permite a inclusão digital de mais pessoas. Então, isso é o ideal quando nós pensamos aí no desenvolvimento dessas tecnologias. Requisitos de acessibilidade. Então, posso, né, criar tecnologia educacional que tenha condições de acessibilidade, tanto para deficientes surdos ou visuais. Isso eu tenho que pensar logo no início do projeto, se isso é ideal para o meu projeto, porque isso vai mudar a forma como o desenvolvedor vai programar essa tecnologia, tá? A interoperabilidade, esse sistema que eu estou utilizando para criar essa linguagem computacional, ela permite que vários dispositivos, né, e vários navegadores consigam abrir ela, ou eu tenho um software especial que eu tenho utilizado. Então, alguns anos atrás, o pessoal utilizou muito Flash para fazer tecnologias educacionais e outros programas que não existem mais. Então, nós temos falado muito em utilizar o HTML5, que ele vai nos permitir essa linguagem de programação, o requisitos de acessibilidade e, ao mesmo tempo, ele pode ser aberto por vários navegadores, nós não vamos ter problemas. Então, a linguagem computacional também é uma questão muito importante. Nós vamos ter registro dessa tecnologia educacional, nós temos que pensar isso logo no início. Por quê? Para ver as normas que é necessário ter, quais requisitos para conseguir o registro no INPE, a licença Creative Commons, como funciona isso? Ou vai ser um recurso educacional aberto, que é o REA, vai ficar disponível no repositório, todo o material que eu produzi, o conteúdo, o código de programação, que é o código-fonte. Então, nós também temos essas várias possibilidades que nós temos que pensar logo no início do projeto. E, caso vocês tenham dúvidas no desenvolvimento de vocês, se vocês vão conseguir patentear ou registro de software, nós temos a USP, né, a Agência de Inovação da USP, dentro também do campus, que nos consegue tirar dúvidas, que conseguem fazer buscas também aplicáveis para dar um suporte, uma assessoria para quem está iniciando. Então, também é uma das nossas indicações para quem está começando. E vocês devem estar se perguntando, Aline, eu sou profissional da área da saúde, como que eu vou conseguir fazer tudo isso? Eu não sei programar, nunca vi um algoritmo na vida, nem utilizei linguagem de programação. Então, nós nunca vamos fazer uma tecnologia educacional sozinho. Nós sempre vamos ter uma equipe multiprofissional, que nós vamos ser os especialistas de conteúdo, porque nós somos os profissionais da área da saúde, e nós que detemos conhecimento em relação a determinados temas, então isso
nunca pode fugir de nós, né? Então, nós que conhecemos que queremos ser aplicado. Nós temos web designer, né, que vai modificar as telas, que vai ver a questão de cores, de ilustrações, o próprio ilustrador para criar imagem, o programador, né, que também ele vai fazer aí a interface, né, os códigos, fonte, né, para colocar essa interface gráfica funcionando, o músico, né, que ele vai desenvolver as trilhas sonoras, e se pensar nas questões de acessibilidade para o paciente surdo ou usuário, nós temos a questão também aí, tanto de voz narrativa para fazer, ou também o intérprete de Libras, quando nós pensamos. Então, é uma equipe grande para fazer a gestão desse projeto. E agora nós vamos para a parte de validação e avaliação dessas tecnologias educacionais. Então, nós temos a etapa de validar esse conteúdo educacional para garantir adequações e ajustes para uma versão final, com um corpo de especialistas muito expertises nessa área. Então, é importante que nós tenhamos profissionais, não apenas da enfermagem, mas da área da educação, pessoas da ciência da computação, que trabalham com esses temas, para estarem avaliando a nossa tecnologia, se estamos no caminho certo. Então, quantos especialistas, Aline, nós precisamos? Depende muito do referencial metodológico que vocês estão utilizando, mas se vocês quiserem registrar aqui no Brasil pelo INPE, recomenda-se, né, pela essa norma, 8 participantes no mínimo. Posso ter mais, né? No mínimo são 8, tá? E como que eu seleciono esses especialistas? Então, eu tenho a descrição desses expertises por seleção, tanto pelo método do Benner ou Ferring, que traz alguns critérios para mim analisar. Mas, em 2016, nós temos uma nova proposta de modelo de expertises, né, que são autoras aqui do Brasil, Guimarães e as suas colaboradoras, que traz um novo critério. Então, os critérios que elas trazem classificam esses expertises em júnior, master e sênior, e com score aí de 5 a 20 pontos, e eles valorizam também a experiência clínica e acadêmica desse profissional. Então, voltando aqui, depois eu posso deixar a referência para vocês, tem o QR Code, para quem quiser tirar foto e ter acesso a esse estudo. Ele é um estudo muito interessante que traz esses critérios, que explica e que vocês conseguem também abranger a parte clínica, e não apenas a parte acadêmica, como eram os outros métodos de seleção, de critério mesmo de classificação desses expertises. E nós temos vários instrumentos que podem ser utilizados para avaliação dessas tecnologias educacionais. Nós temos o índice de validade de conteúdo, que é muito utilizado nas produções de materiais educativos na área da enfermagem. Nós temos as heurísticas de usabilidade de Nielsen, que vai avaliar a questão da interface, se ela é intuitiva ou não, se eu tenho problemas de navegação. Tem também requisitos da qualidade de software educacional, que eu vou passar para vocês, e instrumentos de avaliação de acordo com a tecnologia educacional que cada um está desenvolvendo. Então, isso é muito legal que cada um, né, dependendo qual tecnologia está utilizando, que comece a pensar em qual instrumento utilizar, se ele é validado no Brasil ou não. Então, são questões importantes para a gente pensar lá no início do projeto. Então, o índice de validade de conteúdo, nós temos aí o índice maior ou igual a 70%, ele é considerado um índice bom, e se alguma categoria estiver abaixo, nós temos que modificar o que a avaliação dos especialistas trouxe, tá? Então, isso são questões que vêm definindo ao longo do processo de desenvolvimento, que também dá um certo norte para esse produto que está sendo desenvolvido. As heurísticas de Nielsen, então, lá desde 1994, esse pesquisador, ele traz as questões de visibilidade do sistema, são 10 heurísticas, e que tem a classificação. Então, controle e liberdade desse usuário, o programa permite ele entrar e sair de uma forma tranquila, consistência e padrão, previne erros, então, tudo isso ele traz e a gente tem que seguir também. Então, sempre é bom fazer uma avaliação também das heurísticas de usabilidade, seja o instrumento que optar por utilizar, mas ela nos traz um norte para que essa tecnologia cada vez mais esteja adequada aos padrões que são necessários para estar aplicando com esses estudantes.
Nós temos aqui também a questão da qualidade de software educacional, pela ISO 9126, né? Ela traz características de avaliação de funcionalidade, de usabilidade, se é fácil ou não, é difícil utilizar esse software educacional, a questão da eficiência, manutenibilidade. O que é isso, Aline? Pode ter correções? É fácil fazer correções no futuro? Olha, mudou uma nomenclatura. Quando eu comecei a desenvolver o meu game, era úlcera por pressão. Logo depois modificou, era lesão por pressão. É fácil fazer essa correção ou não, né? Eu tenho que pensar isso ao longo. A portabilidade é possível, né, que modifique os navegadores, mas mesmo assim, continue ainda esse software, essa tecnologia educacional rodando? Isso são questões importantes para a gente pensar. E aqui na área de games, nós temos um instrumento que foi desenvolvido, ele é um instrumento internacional, por FUI e seus colaboradores, e ele foi traduzido e aplicado no Laboratório de Objetos de Aprendizagem da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Então, ele é um instrumento que ele traz também, avalia a questão do fluxo de aprendizagem para jogos, tá, educativos. Então, como que esse game, ele permite que o estudante tenha um fluxo de aprendizado constante, que isso é uma questão super importante. Então, ele avalia concentração, feedback, clareza das informações, entre vários outros fatores para serem analisados. E aí, volto e repito a dizer para vocês que são inúmeros instrumentos e que nós temos que ver quais instrumentos estão validados, qual o melhor instrumento que se adapta à tecnologia que vocês estão utilizando para poder aplicar. Passando essa fase, né, aqui eu trouxe para vocês a validação e avaliação, tanto os instrumentos que avaliam com o público-alvo, como que eu avalio isso ao longo do conhecimento. Isso são questões importantes para a gente trazer, que são extremamente essenciais para fazer a avaliação dessa tecnologia educacional. Nós temos trabalhado também, e agora eu trago um pouquinho da minha experiência para vocês, a experiência no desenvolvimento de tecnologia educacional. Qual que é a minha bagagem para a gente conversar, para a gente trocar ideias. Então, eu comecei lá em 2013, 2012, uma iniciação científica com a professora Silvia Helena Zen Mascarenha, sobre a percepção da segurança do paciente pelos profissionais de enfermagem. E naquele momento ainda não tinha lançado o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e eu percebi, e a professora também, que era ainda muito deficiente esse conhecimento desses profissionais. E a partir daí, nós pensamos em como modificar isso ser introduzido desde a graduação, o ensino da segurança do paciente. Com isso, em 2014, nós fizemos uma parceria com o Laboratório de Objetos de Aprendizagem, junto à Secretaria de Educação à Distância da UFSCar, e eu desenvolvi a iniciação científica, que era desenvolver o protótipo inicial de um Serious Game sobre segurança do paciente. Então, foi um projeto que teve financiamento da FAPESP, do edital do MEC ProExt, que era desenvolvimento de tecnologias para o ensino médio, né, então, e tinha que ter o requisito de ser um recurso educacional aberto, ou seja, eu só garanto o meu direito de autoria, mas código, imagem, trilha sonora, outras pessoas podem utilizar. Então, nós começamos aí essa parceria. Em 2015 e 2017, eu entrei no mestrado na UFSCar e fiz a avaliação tanto com especialistas desse protótipo, quanto também para os estudantes de enfermagem e também para os alunos do ensino técnico, desculpa. E daí nós começamos as avaliações, mas eu vou contar um pouquinho como que ocorreu esse processo, esses ciclos iterativos, todas essas questões. Então, em 2017, eu ingresso no doutorado com a professora Luciana Maramonte Fonseca para avaliar o impacto dessa tecnologia educacional no aprendizado dos estudantes de enfermagem. Então, uma experiência bem um pouquinho nessa linha do tempo que eu trouxe para vocês. Então, lá no Laboratório de Objetos de Aprendizagem, eu desenvolvi esse Serious Game junto com uma equipe multiprofissional. Então, eu não precisei pagar uma empresa para fazer, e a questão de fomento também, nós temos que lembrar que é muito onerosa a produção de tecnologia educacional. Então, para cada fase
varia aí de 30 a 40 mil reais, quando nós pensamos aí em contratar uma empresa terceirizada, nós temos essas questões, e eu tive a sorte, a oportunidade de estar dentro de uma equipe que desenvolve os jogos, né, dentro desse laboratório de objetos de aprendizagem. Então, minha equipe era formada por estudantes da área de ciências da computação, engenharia da computação, pessoas da imagem e som, que eram ilustradores, alunos da música, da letras, linguística, e eu que era da enfermagem, tá? Então, nós tínhamos esse desafio, e eu aproveitei a oportunidade desse edital, que era desenvolver objetos de aprendizagem para o ensino médio, pensando tanto no ensino técnico de enfermagem, quanto também no ensino superior. Então, essa era a minha equipe de game design, aí ao longo que foi se desenvolvendo esse jogo. E daí nós temos, né, a característica inicial para dizer para vocês. Quando nós trabalhamos com jogos, eles têm vários estilos. Então, nós temos jogos de point click, que é clicar e arrastar. Nós temos jogos que é de tower defense. Nós temos jogos que são GTAs. Então, tem uma lista de tipos de jogos, né, e nós temos que selecionar qual que é o melhor gênero para o nosso. Então, pensando na informática, nós temos pessoas no ensino técnico também, de diferentes idades, qual que é o melhor? Um estilo de jogo que seja mais simples. No momento, nós pensamos que tanto imigrantes digitais quanto nativos digitais possam utilizar. Então, público-alvo nosso são realmente os estudantes de enfermagem de nível superior e o ensino médio profissionalizante de enfermagem. E o objetivo educacional foi criar situações que simulam e promova a compreensão dos protocolos de segurança do paciente do Ministério da Saúde. E nós sempre utilizamos para desenvolver tecnologias educacionais, tecnologias que sejam referências, né? Então, eu utilizei o eBay, da professora Luciana Maramonte Fonseca, como uma das referências, e o Inso Online, que também é um jogo americano, dos Estados Unidos, e que ele traz a questão do estudante de medicina aprender e verificar a questão aí da administração de insulina. Então, a partir desses jogos, nós pensamos também no estilo do nosso, que era viável, e isso tudo vem muito a dizer ao longo do projeto. E quando a gente começa os jogos, nós temos que pensar nisso, seja qual tecnologia educacional, a questão qual que é o nosso público-alvo, né? Então, a maioria dos estudantes na área da enfermagem são mulheres, né? Quem são essas mulheres dentro da área de jogos, né? Então, essa pesquisa em 2019, ela traz que a faixa etária que mais joga é do 25 aos 34 anos, né? E aí, a gente tem o que elas gostam mais, se elas assinam Netflix ou não, né? Como que é o estilo, né? E com isso, quais plataformas que elas costumam mais jogar? Então, o celular, né? Ele é o campeão, o computador, o videogame, o notebook e o tablet. Então, isso traz uma necessidade, quando nós iniciamos o desenvolvimento da tecnologia, em ela ser multiplataforma. Então, ela teria que ter requisitos funcionais para funcionar no smartphone, no notebook, no computador e no tablet. Então, nós trabalhamos com essa possibilidade. E aí, vocês devem estar se perguntando, você falou tanto de referencial teórico, qual que você utilizou para desenvolver o Serious Games, que é um jogo educacional? Então, dentro de vários referenciais teóricos, nós escolhemos o do Shell, e ele traz a Tetris elementar, que vai do menos visível para o mais visível. Então, o que é isso? O que é menos visível? Quando vocês abrem o computador de vocês, a gente não consegue visualizar o quê? O código de programação. Eu tenho que ir lá, abrir na janela do navegador, olhar o código fonte. Então, são coisas que isso fica distante, tá? Então, são questões para a gente pensar. A mecânica e a história, então, nós temos que pensar como que vai ser o estilo desse jogo, quais são as funções, qual é o percurso que esse estudante vai percorrer, quais são as possibilidades, mas o que o estudante vê, Aline? Ele vai ver a questão da imagem, né? A questão da estética. Então, ele trabalha com esses conceitos, e daí nós definimos, nesse Serious Game, a questão da estética, que era trabalhar com traços estilizados nas imagens, que tinha que ser imagens em 2 dimensões, por isso em 2D. Nós pensamos em 3 dimensões, mas iria ficar um processo
muito longo ao longo do tempo, porque nós estávamos trabalhando com estudantes e tem uma carga horária. Nós pensamos em animações simples e um equilíbrio assimétrico. Vou mostrar para vocês as animações que envolvem movimento. A questão da mecânica, então, point click, que os cenários fossem um ligado ao outro quando a gente pensa. Cada objeto teria que esboçar uma ação diferente desse jogador. A narrativa tinha que ser uma história linear, dentro de um hospital que passa o contexto desse serious game, e que a dificuldade fosse gradativa ao longo desse game, que é esperado por conta dos elementos de um jogo. A tecnologia HTML5 e Java, pensando já em ser multiplataforma e também com requisitos para deficiência visual, tá? Então, também era uma das normas desse edital que precisava trabalhar com as questões de acessibilidade. Como referencial metodológico, nós utilizamos a Novac, que ela vai trazer a questão do game design em 7 etapas, que começa lá desde o conceito, que é a ideia que eu tenho inicial desse projeto, a produção, que eu começo a buscar referenciais teóricos para estar desenvolvendo, quais são os referenciais específicos da minha área. A pré-produção, nosso desenvolvimento do documento Game Design, ele é um documento, pessoal, que tem todas as informações desse game. Então, que o programador consiga entender, que vocês consigam saber quais percursos. Então, esse GDD, geralmente, ele tem mais de 200 páginas. Tudo ali está escrito, a forma como vai ser feito, porque a pessoa que vai programar, ela não é da área da saúde, ela não é da área da educação. Então, tudo isso tem que estar muito detalhado, né, para que facilite esse processo de produção. Eu tenho o protótipo, que é a primeira versão daquela ideia. A gente trabalha muito com o protótipo em papel, para ver se essa ideia é viável. A produção, que realmente são os desenvolvedores fazendo a programação, demora de 6 meses a 10 anos, a 2 anos, para estar realizando essa produção. Então, é um processo longo, que às vezes muitas pessoas começam no mestrado e não dá tempo, porque realmente é um processo que envolve muita equipe, que envolve muito esforço e acaba depois validando no doutorado essa tecnologia. Nós temos aí as versões alfa, beta e ouro. O que são essas versões, Aline? É o produto já final, né? E na 7ª etapa, nós temos a pós-produção, que o que é isso? Teve alteração de conhecimento científico que necessita ser modificado? Eu preciso lá e alterar. Então, nós temos essas etapas. E o que é importante dizer para vocês, né, que a produção também nós temos a avaliação de especialistas, a avaliação dos estudantes, de acordo com cada fase do protótipo que nós estamos trabalhando. Então, como que foi esse desenvolvimento? Nós tínhamos reuniões semanais nesse laboratório, 8 horas semanais, cada membro da equipe. Nós tínhamos testes internos com os outros membros que estavam presentes no laboratório no período, uso do Trello para a gestão do projeto. O Trello é um software que nós conseguimos fazer gestão de equipes de pesquisa, de produção. Ele é muito bacana para ser utilizado, para quem não conhece. Ele permite distribuição de tarefas e acompanhamento do projeto de uma forma clara e que fica bem legal para fazer a gestão. A apresentação do projeto nós fizemos para docentes do ensino médio, profissionalizantes de enfermagem, a apresentação também da ideia do projeto aos estudantes dessa mesma instituição, para desde o início nós entendermos qual que era a necessidade que tinha por trás dessa tecnologia educacional. Avaliamos também esse protótipo em papel, em mecânico, com público-alvo e também com pessoas deficientes visuais, para avaliar a questão dos requisitos de acessibilidade, e tivemos avaliação de especialistas da área da enfermagem, segurança do paciente e ciência da computação na validação dessa tecnologia educacional. Aqui eu mostro para vocês, são os primeiros esboços que nós tivemos do protótipo de papel. Então, aqui eram os objetos, o relógio, o aparelho de pressão, termômetro, o glicosímetro. Então, nós levamos tudo isso, quais eram as ideias iniciais, e fizemos testes com papéis. Com isso que a gente percebeu que a interface que nós tínhamos pensado lá no início não era tão intuitiva para as pessoas. E quando nós percebemos isso, quando um deficiente visual nos falou que ele nunca foi no hospital, mas que ele queria sair correndo dali.
e que ele não queria nunca mais voltar, né? Então, o que a gente estava errando? E por que pensar num deficiente visual ali, sendo que o jogo para vocês era um estudante de enfermagem? Era um requisito de acessibilidade, de tornar mais inclusiva a produção das tecnologias educacionais. Ele talvez não vai conseguir ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem, mas provavelmente é muito necessário e importante que ele conheça a segurança do paciente. Então, nós pensamos nesses requisitos, e daí nós modificamos principalmente a questão de acessibilidade, e aqui a foto com a minha equipe, que nós estávamos no momento trabalhando esse teste do protótipo. E aí nós tivemos, então, depois daqueles desenhos que vocês devem ter se assustado, nós tivemos várias criações de cenários, nós temos 10 fases nesse Sirius Game, ele é um Sirius Game extenso, que está dentro do ambiente hospitalar, que o estudante, para ele ser contratado ali como estagiário ou profissional, ele precisa cumprir os requisitos que contêm os protocolos de segurança do paciente, que é medicação segura, cirurgia segura, higienização das mãos, identificação do paciente, prevenção de lesão por pressão e também a questão de prevenção de quedas. Então, tudo isso se passa nesse cenário. Essa figura desse personagem que vocês estão vendo é o Alberto, que ele é o mentor, como se fosse um professor que direcionasse o estudante em todas as ações dentro de um ambiente seguro. Aqui é a carinha desse Sirius Game, a interface gráfica, as configurações, conteúdo também que tem links disponíveis. Então, todo o início da fase começa lá na recepção. O estudante precisa clicar e arrastar os objetos para interagir, para conversar. Cada fase tem um protocolo específico, união de mais de um, né? E a interface com o paciente, eu consigo clicar, eu consigo fazer as ações, e foram as formas que nós fomos encontrando. E é muito legal isso, trabalhar em equipe profissional, que na nossa cabeça algumas coisas existem, e que para nós é muito fácil de fazer, mas se demora muito. Então, cada animação que o programador vai desenvolver demora de 2 a 6 meses, depende da complexidade, tem a questão da necessidade gráfica. Então, são todas questões que a gente tem que pensar lá logo no início do projeto. Nós trabalhamos também a questão de comunicação, então, qual que é o diálogo ali que acontece, que o estudante deve escolher para conseguir conversar com o paciente, com o mentor, tá? Nós temos prontuário, que o estudante consegue ver os dados do paciente, a internação, prescrição médica, prescrição de enfermagem e sinais vitais, e que ele também consegue editar. Então, logo no início do projeto, esses preenchimentos, ele não tinha o campo de erro, né? Não aparecia o que o estudante estava errando. Então, nós modificamos para deixar de forma mais intuitiva e mais clara quais informações que estavam faltando, né? Então, se as informações estiverem erradas, não valida, o estudante não passa de fase, até ele conseguir repetir novamente e fazer de uma forma adequada. Preenchimento de pulseira também foi possível fazer nesse desenvolvimento, com as informações do paciente. O posto de enfermagem, o estudante consegue pegar os objetos, e daí tem um paralelo que nós conseguimos colocar os objetos apenas em uma única gaveta. Por que isso, Aline? Porque a animação do estudante abrir todas as gavetas iria levar um tempo muito grande da equipe de produção. Então, isso a gente tem que sempre estar avaliando. O que se aproxima mais da realidade, o que é fiel à realidade? É possível de fazer ou podemos adaptar essa tecnologia? Então, também é uma dica para quem está desenvolvendo. Nós temos animações de cálculo de medicamentos, de gotejamento, e também a frequência respiratória que o estudante consegue contar, cronometrar, dentro de 1 minuto. Nós temos centro cirúrgico, são vários personagens nesses 10 casos, e também sempre aparece que o aluno, ele pode repetir a fase, ele pode ir para outras, e aparece o que ele acertou e o que ele errou. Nesse momento está disponível lá no site do Laboratório de Objetos de Aprendizagem, né? O nome desse jogo é o Cuidando Bem, que ele foi desenvolvido aí ao longo dessa minha trajetória dentro da área da pesquisa. O que nós temos, então? O que eu vi com essa questão aí do desenvolvimento? Necessidade de avaliação da aprendizagem pelo Sirius Game, em um estudo com amostra randomizada, então é isso que eu trabalho no doutorado, junto com a professora Luciana, que é enriquecedor o desenvolvimento também de trabalhar no Sirius Games com uma equipe
multidisciplinar e, ao mesmo tempo, desafiadora. Trabalhar com recursos educacionais abertos. Eu nunca havia trabalhado, isso também foi um grande desafio, em pensar em produzir, em deixar código-fonte bonito, ilustrações, música, tudo certo no repositório da UFSCar, para que outras pessoas possam utilizar, por isso nós optamos pela licença Creative Commons 4.0. Pensar nos requisitos de acessibilidade visual foi um grande desafio para mim, por mais que eu tenha feito a licenciatura, tenha trabalhado com a questão de Libras, eu não tinha conhecimento nenhum, né, de como fazer esses testes, que é por leitor de tela, como que funciona isso. Então, isso é muito legal, são os desafios que têm nos possibilitado e deslumbrado outras perspectivas. E com isso eu trago os desafios para finalizar, e perspectivas futuras para vocês, para a gente encerrar, que é a questão do investimento em pesquisas no campo educacional e a neuropedagogia, com estudos multicêntricos. Então, cada vez mais nós temos essa necessidade, essa busca, políticas públicas que tragam diretrizes de como nortear a produção de tecnologia educacional. Isso é fundamental, porque acaba o governo tendo que comprar essas tecnologias no ensino fundamental e básico, isso fica mais claro. Então, por que não pensar em processos que facilitem a produção também de tecnologia educacional para o ensino superior? Produção de tecnologias educacionais é um desafio, porque é muito caro, né? Imagina, então, cada fase de um game que nós temos trabalhado, e a professora Luciana também, nós temos visto orçamento, varia de 30 a 40 mil reais. Então, são muito onerosos. Quando eu faço parcerias, eu consigo trabalhar de uma forma com outras pessoas também, e acabo trabalhando com uma equipe multiprofissional que também tem que ser investido. Eu consigo a questão, outro desafio. Como, Aline, que eu vou acompanhar os novos desafios de tecnologias e linguagem de programação? Não tem como a gente prever, né? Nesse momento, o que todos os programadores e cientistas da computação trazem é utilizar o HTML5, que nos permite abrir em qualquer navegador. E isso nos permite aí trabalhar com essa tecnologia por mais anos. Então, isso é uma questão legal de pensarmos. A interoperabilidade, que é a linguagem da computação, olhar para a usabilidade, ser multiplataforma para cada vez mais nós estarmos incluindo os estudantes que apenas têm o smartphone para ser utilizado e poder utilizar essa tecnologia educacional, e o uso do Learning Analytics. O que é isso, Aline? Utilizar que essa tecnologia que eu produzo, eu consiga verificar a emoção desse meu estudante, utilizar a tecnologia, como que ele aprende, o que ele acessa, por que desmotivou ele. Então, tem algumas tecnologias, e o pessoal do Rio Grande do Sul trabalha muito bem sobre isso, quais elementos que são necessários para me fazer uma análise profunda da aprendizagem. Então, isso também é bacana de nós pensarmos no futuro. Requisitos de acessibilidade auditiva e visual para uma sociedade mais inclusiva, isso são desafios para nós pensarmos. O registro dessa tecnologia educacional, os programas, a CAPES tem investido muito e repercutido muito essa necessidade de nós criarmos, e com isso também a verificação de um recurso educacional aberto. A CAPES tem trabalhado também muito nessa questão de reutilização dessas tecnologias que nós produzimos para facilitar que o país todo esteja conectado e consiga utilizar essas imagens, esse código-fonte para produzir outro material educativo. Outra questão que nós trazemos muito também de estudos futuros é como avaliar esse engajamento desse estudante e o desenvolvimento de competências de informática e habilidades emocionais que ele tem. Então, isso são questões muito assim para a gente pensar como que nós avaliamos essas habilidades emocionais e competências de informática. Pesquisas com metodologias científicas robustas para avaliação da aprendizagem e trabalho colaborativo. Então, cada vez mais, se a gente conseguir desenvolver uma tecnologia educacional que todos os profissionais de saúde consigam trabalhar, isso com certeza vai ser um grande avanço. Podemos pensar em trabalhar a comunicação segura, a prática interprofissional. Então, são questões que estão atualmente em pauta e que têm investido vários pesquisadores, e parcerias de trabalho que têm nos possibilitado aí inúmeras aprendizagens e um desenvolvimento de uma tecnologia completa, com várias pessoas pensando ao mesmo tempo. E com isso, eu finalizo com vocês, esse artigo, ele é recente, ele vai trazer
vários conceitos do que nós pensamos do que é o engajamento cognitivo, o engajamento afetivo e comportamental desse meu estudante quando ele utiliza a tecnologia educacional. Então, nós temos essas questões também futuras para a gente avaliar, não é apenas a tecnologia. Quais são as competências e o que nós esperamos desses estudantes ao fazer o uso dela. Aqui são algumas das referências. Eu deixei as referências, criei um arquivo com todas elas, esse QR Code, para que vocês fiquem à vontade para tirar foto com o smartphone de vocês, para que vocês consigam ter acesso, caso precisem. E queria agradecer também a participação, a presença de vocês nesse momento. Deixo o meu e-mail para vocês e eu gosto muito dessa frase, que a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Quando nós pensamos em tecnologia, é um pouquinho disso que a gente não tem condições de prever o futuro, né? Nós temos condições de inventá-lo nesse momento, as tecnologias que adequem melhor a nossa realidade. É isso. Aline, muito obrigada, viu? Parabéns. O pessoal, não sei, agora você não conseguiu acompanhar, né? Não. Mas está todo mundo aqui te parabenizando pela brilhante apresentação, né? Eu não sei se você tem um tempo ainda, né? Se eles podem fazer perguntas. Eu vi uma pergunta que era onde estava disponível, se era livre acesso esse game. Livre acesso. Não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta. Acho que pode abrir, né? Quem quiser também conversar. Fiquem à vontade. Deixa eu colocar no chat o link do game para que vocês tenham acesso. Está disponível para uso público, sim. São muitas mensagens. E aqui das referências. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aline, eu estou desenvolvendo um game também, enquanto as pessoas, né, colocam aí, mas assim, realmente é um processo árduo e oneroso mesmo, né, faz 6 meses que eu estou tentando fazer orçamento com empresas, porque quando é com empresa, realmente fica complicado, inclusive em relação à questão de código-fonte, a propriedade intelectual, né, que eu acho que tem um aspecto que eu estou mencionando aqui, porque é uma dificuldade que eu estou na fase do contrato. O contrato, eu combinei com a empresa uma coisa, o contrato veio com o código-fonte, seria da empresa, que eu teria que pedir permissão para usar, então eu voltei o contrato. Então, são detalhes que a gente tem que estar muito atento quando não faz da maneira como você fez, né? Que é toda a equipe, e que aí a propriedade é de todo mundo que está, né, envolvido naquele trabalho, né? Então, são algumas coisas que acontecem aí no meio do caminho que a gente já tem que esperar, né? Principalmente quando a gente pede fomento, né? Porque existe um tempo para ser desenvolvido e realmente é longo, né? Como você colocou, são várias etapas aí. E está tendo realmente, você colocou a questão da CAPES, mas também a FAPESP, ela tem investido muito nesses projetos, né? Nós tivemos até um projeto também que foi feito em parceria, né, um edital, parceria também a FAPESP, que foi de sistemas digitais inteligentes, como você colocou a questão da inteligência, né, artificial, isso agora, assim, estão investindo muito, né, então é o futuro aí, como você colocou. Né? Então, essa palestra, ela veio, assim, num momento muito importante, porque realmente a gente está tendo um investimento cada vez maior, né, em pesquisas que envolvam essas tecnologias. Né? Sim, professora, a questão de empresas, pessoal, então, que a gente sempre alerta, o código-fonte, que nem a FAPESP, a CAPES, a Agência de Fomento, CNPq, o código-fonte, ele pertence também à agência de fomento. Então, em relação aos contratos,
ficar muito atento a essas questões, porque as empresas muitas vezes têm dados para utilizar meios comerciais. Então, é muito complicado, não é fácil também achar uma empresa que te entregue o produto na forma adequada, então tem que estar isso muito bem detalhado no contrato. Se for necessário também, uma assessoria de advogados, uma assessoria jurídica da universidade, da agência de inovação, para estar modificando esse contrato, para que se consiga o meio termo, né? Eles falam muito do direito autoral do código, mas quem que tem a ideia, né, é o pesquisador que está desenvolvendo esse projeto. Então, o direito autoral é dele. Se ele quiser fazer outro jogo em cima disso, outra tecnologia, pertence ao pesquisador. E que é um grande desafio com empresas de tecnologia que a gente tem que trabalhar. Isso é muito importante, né? Porque chegar lá no fim, você tem que apresentar o produto, e se eles ficam com o produto, que é o código-fonte, na verdade, é ele que, né? Se você não tem, você não consegue fazer o registro, né, Aline? Então, difícil. Esse é o impasse, agora que eu estou há quase 6 meses dentro do projeto, que é algo que eu não tinha planejado. Então, por isso que são coisas que, realmente, como você colocou, o tempo é longo, né? Tudo isso precisa, né, ser pensado. É um processo longo, professor, e até o código tem que ser de uma maneira que outro programador consiga ver, então tem que ser um código limpo. Então, para quem já trabalhou na área da computação, não tem conhecimento, são vários números, são várias letras, são vários códigos, mas ele tem que ser um código claro para que outro programador no futuro, caso ele não consiga desenvolver mais, que outra pessoa consiga mexer. Então, se a pessoa coloca um código muito secreto, as outras pessoas, outros programadores não conseguem trabalhar em cima desse código e prejudica um trabalho inteiro que foi realizado. Então, é importante que esse código seja limpo, organizado. Então, são questões importantes também para se pensar. Acho que não tem mais perguntas. Não tem mais perguntas? Porque sua palestra foi muito esclarecedora, Aline. Ai, que bom! Eu agradeço muito, assim, inclusive eu estou desenvolvendo, né, um game, eu esclareci muitas coisas aqui, né, com a palestra, inclusive descobri que realmente eu não tinha um nome, né, que eu sou uma imigrante digital, está desenvolvendo o game, mas assim, não é fácil ser imigrante digital, né, nessa época aqui que a gente está aí com, né, nesse ritmo acelerado, como você coloca, né, da questão das tecnologias, mas a gente vai aprender, né, é um desafio, né. Então, muito obrigada mesmo, em nome do Senapec, né, eu agradeço, e agradeço também a todos que estão aqui hoje participando, né, e que a gente tem oferecido aí constantemente palestras, né, e a gente convida também quem está aqui para as próximas palestras do Senapec. Muito obrigada, viu, Aline? Eu que agradeço, pessoal, agradeço a professora Senapec pela oportunidade, a Lilian, você, a professora Karina também, todos que estão presentes, espero poder contribuir, deixo o meu contato para vocês e agradeço a participação. Tchau, gente, abraço a todos. Tchau, tchau, um abraço.